Vamos lá, irmãos. Vamos abrir a escritura em Mateus 28, versículo de número 19. Hoje nós vamos estudar sobre a Trindade. Vamos estudar o artigo 7 e 8 da declaração de fé, da minuta da declaração de fé congregacional. Diz o texto assim, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A doutrina da Trindade, irmãos, é um pilar inegociável da fé cristã. Não há cristianismo sem a Trindade. Não há cristianismo se alguém ou algum ensino nega a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém? Quando nós afirmamos isso, nós estamos asseverando que nós nos distinguimos de muitos grupos religiosos. Nós não somos unicistas, não somos modalistas, que creem que ora uma pessoa se manifesta de um jeito na história, ora se manifesta de outro jeito na história, ou que as três pessoas se reúnem numa só. Não é isso. Quando nós falamos a respeito da Trindade, nós precisamos entender o que é possível entendermos acerca disso nas Escrituras. Sabemos que a doutrina é cercada de mistério, mas ela não é uma doutrina contraditória, certo? Ela não é logicamente contraditória. Por quê? Se eu dissesse a Trindade são três pessoas que são uma pessoa, aí isso não é possível. Isso é uma contradição. Se eu digo a Trindade são três pessoas que fazem parte do único Deus, isso não é uma contradição. Eu estou falando de uma pluralidade de pessoas que fazem parte da mesma divindade. Há uma unidade e há uma pluralidade. Esse tema de pluralidade e unidade é uma discussão filosófica muito antiga. E a igreja teve que lidar com isso na história da igreja. Então, quando nós afirmamos essa doutrina, ela é fundamental para várias outras coisas que vão se desenvolver no corpo doutrinário do cristianismo. A doutrina da salvação depende da doutrina da Trindade. A doutrina da igreja depende da doutrina da Trindade. A doutrina da criação depende da doutrina da Trindade. Ou seja, o grande alicerce doutrinário do cristianismo é a doutrina da Trindade. Agora eu vou dar aí para vocês 1 minuto para vocês me darem um versículo com a palavra Trindade. Não tem. Esse é um questionamento comumente levantado por testemunhas de Jeová. Me mostre a palavra Trindade na Bíblia. Então, como não tem a palavra Trindade, a doutrina não é aceitável. Não existe a palavra Trindade, mas existe o ensino sobre a Trindade. Trindade é um termo teológico, certo? Mas o ensino está lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos perceber vários textos sagrados falando da distinção das pessoas e da operação das pessoas. Então, inicialmente, precisamos considerar uma forma didática que estudamos a Trindade, que é quando chamamos, é uma forma binária aí, chamamos de Trindade ontológica e Trindade econômica. Quando falamos de Trindade ontológica, estamos falando acerca do ser de Deus, da natureza, da essência da divindade. E o primeiro artigo, o artigo 7º, que nós vamos estudar, trata sobre isso, a Trindade ontológica. O artigo 8º trata da Trindade econômica.
o ensino sobre a trindade econômica refere-se a como a trindade opera. Trindade ontológica, a respeito da essência. Trindade econômica, as operações. A administração da obra da salvação. Certo? Então, quando eu pergunto, o Pai é mais poderoso que o Filho, o que é que vocês me dizem? O Pai é mais poderoso que o Filho. O Espírito Santo é mais poderoso que o Pai. O Pai é eterno. Jesus é eterno, mas ele não nasceu. Jesus passou a existir quando ele nasceu? Quando nós lemos lá em Gênesis 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra ali para espírito é vento, sopro, no hebraico. Então, será que isso não quer dizer que o Espírito não é uma pessoa, mas ele é uma força? Não? Mas a palavra não significa isso? Ruach significa vento. Por que ele não é uma força? Você sabe que a maioria dos evangélicos, se você fizer essa pergunta, vai dizer o Espírito Santo é o poder de Deus. A maioria dos evangélicos vão dizer isso. O Espírito Santo é o poder de Deus. Sim. Sim. Consola. Então, pronto. Ora, né? Eu pensei que você tinha dado um glória. Pensei que tinha sido glória. Mano, Joadete tá fervorosa hoje. Pronto. O presbítero Luiz e as irmãs aqui à frente também, aqui na frente também disseram de características de personalidade do Espírito Santo. Uma força não tem personalidade. Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele distribui os dons como quer. Então ele tem vontade. Ele tem vontade. Né? Então Paulo vai dizer que o Espírito o impediu de seguir para determinada rota nas viagens missionárias. Então o Espírito manifesta vontade. Isso não, uma força não manifesta vontade racional dessa forma. Né? Então o Espírito não é uma força, ele é uma pessoa. Certo? Mas se uma pessoa lhe disser assim, me faça entender a Trindade, o que é que você diz? Hã? Me faça entender a Trindade. Mistério. É mistério. É mistério. Está todo mundo fervoroso hoje, é mistério. Eu acho que a primeira resposta que eu daria primeiro é seja crente primeiro. Seja crente. Mas embora seja um mistério, de fato, há muitos elementos, muitas informações que nos permitem ter compreensão. Certo? E aí nós usamos duas palavras também mais técnicas em teologia. A cognoscibilidade de Deus e a incompreensibilidade de Deus. Deus conhece, pode ser conhecido, mas ele não pode ser totalmente e absolutamente conhecido, porque ele é um ser infinito. Então a mente finita não pode conhecer totalmente o infinito. Somente Deus conhece ele mesmo perfeitamente. Somente Deus. Certo? O artigo 7º diz assim: cremos que
conquanto o Deus que se dá a conhecer nas Escrituras Sagradas seja um quanto à essência, nele subsistem três pessoas coeternas, coiguais e consubstanciais, que se distinguem uma das outras pelos nomes de Pai, Filho e Espírito Santo. Por pronomes, realizações, manifestações e atributos segundo os quais o Pai é a pessoa não gerada, o Filho é a pessoa não criada e eternamente gerada pelo Pai, e o Espírito Santo é a pessoa eternamente procedente do Pai e do Filho. Esse artigo foi construído em cima de credos antigos, né? Credo de Calcedônia. E aqui há elementos importantes. O Filho foi gerado. E aqui não estamos falando da encarnação ainda. Estamos falando de uma geração eterna. Agostinho vai dizer que na sua obra da Trindade, que a geração do Filho se dá na eternidade. Então isso não pode configurar-se criação. Porque o Filho é coeterno com o Pai. Difícil, né? Mas é difícil porque é verdade. Se fosse mentira, era mais fácil de entender. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Proceder também não significa ser criado. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus vai falar isso. E eu enviarei a vós outro Consolador. Jesus foi enviado e o Espírito foi enviado. Jesus foi enviado pelo Pai, o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Aqui, quando nós estamos falando agora do envio, nós não estamos mais falando de essência das pessoas, estamos falando do trabalho delas. Estamos falando de uma trindade econômica. Não são duas trindades, viu? São aspectos que podemos analisar. Um autor bem lido pelos evangélicos na década de 90, 2000, chamado Kenneth Hagin, dizia que em cada pessoa da trindade tem uma trindade. Então a trindade tem quantas pessoas? É um herege. Não sei de onde ele tirou esse negócio, não. Cada pessoa da trindade tem uma trindade dentro dela. São três pessoas. De modo que essas pessoas se relacionam e têm unidade profunda. Unidade profunda. Mas são pessoas distintas. Vamos para Mateus capítulo 3. Verso 16 e 17. Mateus 3, verso 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. O que é que diz agora, irmãos? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus e dizia: Este é o meu Filho amado. Percebemos aqui claramente três pessoas no texto. Jesus recebeu o batismo, o Espírito desceu, simbolicamente como pomba, e o Pai falou. Três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai dizendo que aquele era o seu Filho amado, o Filho do seu amor, em quem ele tinha muita alegria, muito prazer. Existe uma relação amorosa profunda entre as pessoas da Trindade. Elas amam-se profundamente e perfeitamente, alegremente. O amor da Trindade entre as pessoas em Deus é um amor perfeito, que não pode ser quebrado, que não diminui nem termina. Por isso que Deus é a fonte de todo amor. Se não fosse assim,
não teríamos base suficiente para pensarmos no que é a igreja. A Trindade é a base para a vida da igreja, em termos de unidade, em termos de individualidade. Assim como na igreja temos muitos indivíduos, na Trindade nós temos pessoas distintas. Assim como na igreja devemos ter unidade em torno da verdade, Deus é um. Então, esses ensinos sobre a igreja são provenientes do próprio ser de Deus. A ideia de igreja, a ideia divina de igreja, provém do que Deus mesmo é. Comunidade nele mesmo e pessoas distintas. Quando nós lemos, então, o próximo artigo, o artigo 8, o texto vai dizer: cremos que nada obstante a igualdade essencial das pessoas da Trindade, quanto às suas atividades exteriores, nas obras da criação, da providência e da redenção, o Filho está subordinado ao Pai. É enviado pelo Pai e obedece à vontade do Pai. Nada faz e nada diz por si mesmo, mas tudo recebe do Pai. Dá testemunho e realiza todas as coisas para a glória do Pai, sendo o Filho aquele por meio de quem podemos chegar ao Pai. Assim como o Espírito Santo está subordinado ao Filho e ao Pai, é enviado pelo Filho e pelo Pai. Recebe tudo do Filho e do Pai. Dá testemunho do Filho e realiza todas as obras, todas as coisas para a glória do Filho, em quem o Pai é glorificado. E ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser por ele. Uma coisa importante aqui, nessa frase, o Filho está subordinado ao Pai. Perceba que agora nós estamos falando da economia da Trindade e não da essência. Na essência, eles são coiguais. Não há um menor do que o outro. Mas no trabalho, na obra de salvação, o Filho é enviado pelo Pai e o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, é nesse sentido que a palavra subordinado aparece aqui, tanto para o Filho como para o Pai. Se alguém pegar esse artigo sem o anterior, aí é um problema teológico gritante, porque diminui as pessoas do Filho e do Pai. Se bem que tem gente aí fazendo isso, né? Café com Deus Pai, tira o Filho e o Pai do café. O Espírito, né? O Filho e o Espírito do café. Só o Pai toma café, né? Alguém já disse que é melhor suco com Deus Pai, né? Porque café está muito caro nos últimos dias. Os irmãos compreenderam até aqui? Entenderam bem a doutrina da Trindade? Que bom. Vamos para João 16. Esse artigo 8 aí no final, falando sobre o Espírito Santo, glorificando o Pai, o Filho, né? Dizendo assim: dá testemunho do Filho e realiza todas as coisas para a glória do Filho. Isso é uma resposta à parte do artigo 7º, que fala sobre o texto que o pastor citou aí, capítulo 3 de Mateus, onde Jesus, no batismo, recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio ao Filho exatamente para glorificar ele. E é isso que o Senhor diz. Porque alguém pode perguntar: mas se Jesus é Deus, por que recebeu o Espírito Santo? Mas a ação do Espírito é glorificar o Filho. Por isso que esse artigo 8 ele é importante. Está atrelado ao 7. Sim. Obrigado, pastor. Devemos lembrar também que Jesus aparece no Novo Testamento, sobretudo, como segundo Adão. Então, nós vamos ter uma narrativa que se repete, um modelo que se repete durante a Escritura. Então, nós vamos ter um Adão sendo criado e recebendo o sopro da vida. Nós vamos ter uma coluna de nuvem de fogo acima do tabernáculo, simbolizando a presença do Espírito Santo. Nós vamos ter o templo sendo cheio da presença de Deus com fumaça. Nós vamos ter no Novo Testamento o Espírito vindo sobre Cristo, vamos ter em Pentecostes o Espírito vindo sobre a igreja. Então nós vamos ter
essas narrativas que vão demonstrando o mesmo modelo. E Cristo, a gente vai estudar isso quando chegar na parte da doutrina de Cristo, mas Cristo é o nosso substituto. Então é claro que a presença do Espírito em Cristo é diferente da presença do Espírito no crente. Muito diferente. Mas há um modelo estabelecido. Que o Espírito também virá sobre os crentes, ou viria, né? Sobre os crentes. Certo? Em João capítulo 16, nós vamos ler aqui alguns versos, a partir do versículo de número 5. Se você já leu, eu acredito que sim, o Evangelho de João, com atenção, você vai perceber que é um evangelho ricamente trinitário. Se você tiver o costume de grifar sua Bíblia, parabéns. Grife no Evangelho de João a presença da Trindade. Você vai se surpreender. Quantas vezes o ensino da Trindade vai aparecer no Evangelho de João? Veja o versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele fará o quê? Me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Perceba a unidade do que Jesus está dizendo aqui a respeito do Espírito e do Pai com ele. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Certo? Eu acredito, irmãos, que caberia, é uma opinião particular, certo? Mas caberia na declaração um artigo específico sobre o Espírito Santo, tratando de suas operações. Por quê? Porque nós temos a Escritura por causa do Espírito Santo. A igreja existe por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem capacita a igreja com dons para edificação. Então há muito conteúdo sobre o Espírito Santo. Se nós percebermos, está sendo bem contemplado, ou estão sendo bem contempladas, os ensinos a respeito das obras do Pai e das obras do Filho. Mas eu acredito que caberia uma atenção maior às obras do Espírito. Até no credo é resumido. Né? Então sabemos que a obra do Espírito é glorificar o Filho, mas há muitas coisas dentro disso que ele faz para glorificar o Filho. Né? A Igreja Católica, a comunhão, né? Então, a própria defesa da pessoalidade do Espírito Santo, as operações na inspiração, na preservação das Escrituras, na vida da igreja, nas obras do ministério, eu acho que isso poderia ser bem frisado, porque esse é um ponto não atendido pelas confissões históricas. Não atendido. Então, claro que o Espírito Santo está presente em todas elas, mas essa atenção não foi dada devidamente. E eu acho que deveria, principalmente porque nós temos muitos debates acerca da obra do Espírito nos últimos anos. A pneumatologia tornou-se um
assunto de muita discussão teológica. Então, clarear isso para as igrejas seria importante. Eu não sei se isso não foi contemplado, porque dentre nossas igrejas na União há uma pluralidade de abordagens a respeito das obras do Espírito. Temos igrejas renovadas, igrejas pentecostais, igrejas cessacionistas. Então, talvez não tenha sido contemplado por conta disso. E isso fica em aberto para cada igreja local. Mas eu acho que mesmo assim cabia, se não se desejar, a maioria das igrejas não desejar entrar no mérito da discussão a respeito da atualidade dos dons ou não, mas caberia um capítulo sobre o Espírito Santo. Porque quando nós falamos de atualidade ou não dos dons, esse é um debate a dons específicos, muito específicos. Nenhuma igreja em sã consciência pode negar a atualidade dos dons. Porque sem o Espírito Santo dotando a igreja para a obra da edificação, não tem igreja. Então tem que ter dons. A grande discussão são os dons extraordinários, né? Principalmente dom de línguas, dom de profecia. Essa é a grande discussão. Mas eu acho que não deveríamos perder a oportunidade de incluir no documento uma discussão tão importante como a da obra do Espírito Santo, né? Porque quando a gente fala o resumo, né, a síntese doutrinária, muitas vezes pode ser obscura para o leitor, né, comum. E ela vai precisar de clareza. Não é possível detalhamentos, mas eu acho que quanto mais claro for, é melhor para o povo entender. Porque quando nós lemos documentos antigos, como as Confissões de Westminster, Savoy, Confissão Batista de Londres, 1689, há uma linguagem própria da época, do século XVII. E que há muito problema hoje para interpretar aquilo. Há pontos que são complicadíssimos por causa do distanciamento linguístico cultural da época, né? Irmão Oswaldo. O filho está subordinado ao pai, enviado pelo pai, e obedece à vontade do pai, nada faz e nada diz por si mesmo. Mas tudo recebe do pai, dá testemunho e realiza todas as coisas para a glória do pai. Sendo o filho aquele por meio de quem podemos chegar ao pai, assim como o Espírito Santo está subordinado ao filho e ao pai, é enviado pelo filho e pelo pai. Aleluia, né, irmãos? Recebe tudo do filho e do pai, dá testemunho do filho e realiza todas as coisas para a glória. Aí é do, né? Aí é do, né? Ou não. Em quem o pai é glorificado e ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser por ele. A redação parece ser bem complexa, né? Esse é um modelo credal. Sim. O título do artigo já nos explica muita coisa, das operações exteriores, né? O anterior é a respeito da... Deixa eu ver o título aqui. A Trindade Santa, ou da Trindade Santa. Há duas questões importantes que nós devemos entender sobre a Trindade também, que é o que nós chamamos de ad intra e ad extra. Ad intra são as operações interiores da Trindade. Por exemplo, Efésios 1, nós vamos aprender ali que houve um pacto entre o Pai e o Filho na eternidade, antes da fundação do mundo. Alguns teólogos vão chamar isso de pacto da redenção, outros vão chamar de pacto da graça. Alguns vão dividir o pacto da graça em pacto da redenção, pacto de obras e pacto da graça. A abordagem é diversa, mas a ideia é basicamente a mesma. Há um preciosismo aí de nomenclatura, mas a ideia é praticamente a mesma. Então, nas operações ad intra, ou seja, o que acontece dentro da Trindade, as pessoas não são subordinadas entre si. Se refere à essência e à relação delas, de amor, de alegria. Mas no que se refere à abordagem ad extra, o que a Trindade faz na obra da salvação,
É isso que a declaração está dizendo. Há uma subordinação para cumprir o pacto. Há uma lógica aqui muito maior do que o artigo possa conseguir abordar. Então devemos lembrar sempre que a declaração é uma síntese doutrinária. Ela não conseguirá ser extensiva e extremamente detalhada em tudo que ela vai dizer. Ela é uma síntese, né? Por isso ela precisa ser ponderada, pontuada, linguagem, ensino. Agora, o que está aqui está certo. Está certo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, porque às vezes tem aqui e eu não vi. Não tem não. O que tem aqui são, quando a minuta for publicada, vamos ter, não vai ser só assim, né? Vamos ter as referências bíblicas. Então é importante que o crente leia, porque quando ele vai para a Bíblia, ele vai entender melhor o que o documento está dizendo. Né? Mais alguém quer perguntar? Luciano, depois pastor. Também. É o que está aqui. E nós podemos dizer, achamos que não deve ser assim. Nós podemos dizer. Para a junta geral. Na verdade, na junta geral não. Nós podemos, ao final dos nossos estudos, nós podemos fazer sugestões para o departamento de teologia, porque é uma minuta, então está sendo discutido. Né? Então, como eu disse, alguns pastores já estão encaminhando suas ponderações. E é importante que nós participemos também. Né? Acredito, como eu disse na primeira aula, que não há nada a retirar, a acrescentar. O documento é bom, mas eu acho que ele pode ter alguns detalhamentos, alguns refinamentos que podem ajudar bastante. Tudo certo? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, por esta aula, pelas reflexões na doutrina, na Santa Trindade. Que Deus, o Deus Supremo, que somente Tu és, nos abençoe nessa caminhada para uma formulação doutrinária mais rica para a nossa denominação. Abençoe-nos, Senhor. Ouça as nossas orações, que as igrejas sejam abençoadas por este documento, que elas sejam mais saudáveis, que elas sejam mais enriquecidas na sua comunhão e na sua doutrina. Que o Senhor abençoe a diretoria da União, o DET, que o Senhor abençoe os conselheiros e que o trabalho deles seja sempre com zelo pela Tua glória. Fortaleça o Senhor, abençoe suas mentes, seus corações, para lidarem com todo este processo no decorrer deste ano. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém.